Que coisa maravilhosa, começamos mais um culto de adoração a Deus, hoje domingo, e estamos com o mistério da profecia. Hoje o nosso tema será a segurança em um mundo de incerteza. Por falar nisso, que culto fantástico de ontem, muito obrigado por sua interação, você que partilhou o nosso contato, você que interagiu conosco, está tudo registrado e nós tivemos um culto para a honra e glória ao nosso Deus. Na quarta-feira também temos culto online, nós temos o projeto Vírgula, que é a nossa paradinha no meio da semana. Está todo mundo reunido aí, obrigado a você do Novo Mundo que está conosco, a você do Santa Rosália também está conosco, da comunidade do Campolim e você membro da Igreja Central que está conosco. Os irmãos convidados também de outras igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, uma boa noite para você, que nós alcancemos de Deus o que estamos buscando nessa noite de adoração. Vamos fazer uma oração para começarmos o nosso culto? Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Muito obrigado pela proteção também. Em meio ao caos, estamos seguros, certos, convictos de que o Senhor cuida de nós. Aceite a nossa adoração, fale conosco, tenha misericórdia de nós. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você já deu boa noite aí para a pessoa que está ao seu lado? Dá uma boa noite para ela. E diga para ela assim, vamos louvar a primeira música de hoje, Grande Deus, louvemos ao Senhor. Graças e cantar.
de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, que louvor fantástico, hein? E a noite está só começando. Esse Deus poderoso está entrando em sua casa hoje, em sua casa agora, e tem bênção para você, meu internauta, que está conectado. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui na Igreja Central de Sorocaba. Esse é o nosso culto de domingo, que é mais carinhosamente chamado de Encontro de Amigos. E você não pode faltar. Marca na sua agenda aí esse compromisso às 19h30 a cada domingo estaremos juntos. O culto do sábado é às 10h45 da manhã. E às 19h30 da quarta-feira, nós teremos o projeto Vírgula. Vamos continuar louvando a Deus. Agora a música que vamos cantar, Verei Jesus, a maior esperança do nosso coração. No dia em que verei uma pequena luz do céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá,
Veremos a Jesus, é a maior esperança que enche o coração de cada crente, de cada pessoa que acredita na promessa. Ele veio, morreu, ressuscitou, foi ao céu e em breve voltará. Estamos no culto de domingo. O nosso culto, Mistério da Profecia, será a série que vamos trabalhar durante todos os domingos, doravante até os 20 episódios, 20º episódio. O tema de hoje é segurança em um mundo de insegurança, como viver no mundo de incerteza com segurança. Chegou o momento em que vamos apresentar a Deus as nossas necessidades, chegou o momento em que vamos orar, vamos nos unir mesmo em sua casa aí. Se você puder dobrar o joelho, você dobra o joelho, senão você pode ficar em pé, porque vamos orar. E para a oração desta noite, convidamos a nossa diretora de comunicação da Igreja Central de Sorocaba, a Laila. Laila, uma boa noite para você. Boa noite, pastor. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Vamos orar? Fechemos os olhos. Senhor Deus, obrigada por mais um dia que nós tivemos na sua companhia, no seu cuidado. Obrigada pela vida, por estarmos aqui em mais um culto, onde vamos ouvir o pastor Osmar falando por ti a nós. Que tudo que ele for falar, toda a mensagem, nós possamos ouvir e colocar em prática em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Laila. Que bom orar, hein? É a respiração da alma. Bem, você está assistindo a transmissão do culto de domingo da Igreja Central de Sorocaba e a nossa proposta é trabalharmos uma série chamada O Mistério da Profecia. É uma série preparada pelo pastor Mark Finley, que foi orador mundial da igreja durante muitos anos, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele resumiu muitas de suas mensagens num livro que logo vocês vão conhecer, que tem o mesmo título, O Mistério da Profecia. E o tema de hoje será segurança em um mundo de incerteza. Para preparar a nossa mente e o nosso coração para a mensagem de hoje, nós temos uma mensagem musical por Daniel Lidick e o Ministério Faces. Ele me amparou. Vamos ouvir essa mensagem, depois vamos orar. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, me deu a mão, me consola e foi capaz de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu meu choro e me deu a mão pra me consolar. Foi capaz de aqui morrer.
castelo desmoronou. Ele me amparou. Amém. A tranquilidade toma conta do nosso coração quando ouvimos de um Deus que sempre está preocupado conosco e nunca deixará que nos desamparemos no mundo com tanta tribulação. Tivemos ontem um culto fantástico, o culto de adoração que começou e vai começar todos os sábados, até que passemos por essa tribulação, às 10 horas e 45 minutos da manhã. Você já pode linkar conosco pelo Facebook IASE Sorocaba ou pelo Facebook da Igreja Central de Sorocaba ou pelo YouTube IASE Sorocaba. Na quarta-feira nós teremos o nosso projeto Vírgula, a nossa paradinha no meio da semana para as nossas orações e o clamor de Deus. E hoje nós temos o Mistério da Profecia com os domingos que são encontro de amigos. Que bom estar com você, você que é membro da Igreja Adventista, você que é batista, você que é da Assembleia de Deus, ou demais religiões e igrejas que compõem a nossa sociedade. Para nós é um privilégio estar com você. O tema de hoje você vai encontrar no livro de Daniel, no capítulo 2. Então você pode meditar conosco no livro de Daniel, no capítulo 2. E o nosso tema, antes da oração, eu quero apresentar, aí está o nosso tema, segurança em um mundo de incerteza. Essa é a arte do projeto que começa agora, o Mistério da Profecia. Para lermos a palavra de Deus, então vamos fazer uma oração e depois vamos ler a palavra de Deus. Oremos. Eterno Deus, muito obrigado porque a Bíblia se encontra aberta. Estamos começando mais uma série de investigação bíblica, de profecias bíblicas. Fale conosco, tenha misericórdia de nós. Se nesta noite estamos orando com alguém que está no seu quarto, isolado, mas está triste, está depressivo, não sabe para onde ir, o que fazer, perdeu algo, perdeu alguém, Senhor, dá certeza para aqueles que estão vivendo nesse mundo de tanta incerteza. Abençoa-nos ao estudarmos a sua palavra. Abra a nossa mente e nosso coração, e que eu e meus defeitos de caráter não atrapalhem a sua conversa com seu povo. É o que nós clamamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como está a mente das pessoas que vivem hoje? Na ilustração que estamos vendo, o que você acha que está passando pela cabeça das pessoas? É um mundo conturbado. Se você tivesse uma palavra, qual seria a palavra para definir o que passa na cabeça das pessoas agora? A palavra que eu escolheria seria incerteza. As pessoas estão vivendo num mundo de incerteza. Elas não sabem o que fazer, para onde ir. Hoje estamos temendo não só por um vírus, estamos temendo por uma guerra nuclear, estamos temendo por crise financeira, crise moral, crise social, crise política, crise econômica. As pessoas olham para frente e não têm um norte para arrumar ou para seguir. Essa incerteza tem trazido um prejuízo tremendo para os valores morais. As pessoas estão desacreditando de tudo. Instituições que no passado eram sólidas não têm mais tanto valor. Este é o resultado das práticas do conceito pós-moderno de investigação das coisas. As pessoas agem desesperadamente, as pessoas estão confusas. A Organização Mundial de Saúde chega a afirmar que 20% das pessoas que vivem no mundo hoje serão afetadas ou estão sendo afetadas pela depressão. Ele chega a dizer mais, cerca de 24 bilhões por ano são gastos com antidepressivos. Olha a situação do mundo em que nós vivemos hoje. A dúvida, as dificuldades estão trazendo sobre as pessoas esta incerteza. Eu não sei se falo com alguém nessa noite que está vivendo esta dificuldade. Você tem tomado até medicamentos para dormir ou para ter paz. Para onde vamos? Qual o destino que deveríamos tomar? Ou será que seremos levados aos destinos escolhidos por líderes religiosos ou por práticas da sociedade?
Qual o nosso destino? Soma-se a isso, com as dificuldades que temos enfrentado, a Organização Mundial de Saúde chega a afirmar que 140 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com alcoolismo. 140 milhões de pessoas. E que do suicídio, cerca de uma pessoa morre a cada 40 segundos. Pessoas que perderam a razão da existência. Na revista Newsweek, nós temos um artigo sobre o Armagedon. Estamos, de fato, disse o autor, à beira de uma guerra mundial. Ele chega a dizer que não tem jeito, chegou o fim. Como acharmos segurança? Temos a Bíblia como nossa bússola para dirigir o caminho em que devemos seguir. E nós vamos tocar hoje numa profecia que foi escrita há cerca de 2000 anos atrás. É o mistério da profecia sendo revelado no Império Babilônico. O Império Babilônico chega ao seu auge em 605 a.C. Como estamos em anos negativos, decrescentes, ele vai ter o seu final em 539. O imperador do mundo é Nabucodonosor. Nabucodonosor não consegue dormir. Deus visita Nabucodonosor e lhe dá um sonho. O mistério da profecia é revelado a um grande monarca. Ele tem um sonho e não consegue decifrá-lo. Ele acorda e manda chamar os seus magos. Os magos aparecem como oportunidade para a solução do problema. Só que eles pedem que o rei lhes conte tanto o sonho como sua interpretação. Ou seja, eles precisam do sonho para ter a interpretação. E Nabucodonosor, sentindo-se que estava sendo enganado, ele diz, não, vocês vão ter que dar as duas coisas. E eles não tinham condição de fazê-lo. Não só Daniel estava cativo nesse momento, mas havia também o Azarias, o Misael e o Ananias, os seus 3 amigos. Eles se reuniram em oração, diz a palavra de Deus, pedindo a Deus que lhes revelasse o futuro. Eles tinham medo da vida, de perderem a própria vida, mas eles sabiam que Deus era capaz, por misericórdia, de lhes conferir esse sonho e essa profecia. Talvez seja isso que falta no nosso exercício diário. Temos ocupado o nosso tempo com a TV, temos ocupado o nosso tempo com outros livros, temos ocupado o nosso tempo com séries, mas será que não poderíamos buscar de Deus a resposta para a crise que estamos vivendo hoje? A crise que estamos vivendo hoje é apenas a ponta de um iceberg. Enfrentaremos muitas outras dificuldades, teremos muitos outros problemas, mas se não orarmos, não teremos a resposta. Foi isso que Daniel e seus amigos fizeram. No momento crucial de suas vidas, eles buscaram ao Senhor, e o Senhor sempre responde. Deus revelou a Daniel. Deus é fantástico. E Daniel foi à presença do rei e disse, ó rei, não são os magos, ninguém pode revelar, mas há um Deus no céu capaz de revelar o mistério. Deus estava se manifestando a Nabucodonosor. Ele não tinha uma ligação com Deus. Ele não era uma pessoa adepta à religião de Israel. No entanto, Deus o visita. Deus não faz acepção de pessoas. Deus buscou Nabucodonosor, porque era a grande oportunidade que Deus tinha de se revelar a todo o império, a todo o mundo. Ele procurou o maior líder de sua época, mas Deus não fez acepção de pessoas. Independente de qual seja a sua religião, seu credo religioso, Deus quer se revelar a você. E a Nabucodonosor foi dito o que aconteceria no futuro. Ele sonhou com uma estátua dividida numa cabeça de ouro, em peito e braços de prata, no quadril e ventre de bronze e nas pernas de ferro, mas os pés eram uma mistura de barro e ferro. Por isso o rei não conseguia dormir. O rei não sabia o que isso significava. E para as coisas ficarem um pouco mais difíceis de compreensão, uma pedra foi lançada sem auxílio de mão e tocou nos pés de barro, e assim toda a estátua veio à ruína e virou pó e foi espalhada por toda a terra. Esse sonho foi de difícil compreensão não só
para Nabucodonosor, mas para toda a sua corte. Como pensar que Nabucodonosor, o maior monarca da história até então, poderia passar? As dúvidas que surgem à humanidade não podem ser resolvidas por instrumentos humanos. Nós não podemos depender de uma revelação profética de um homem que se autodenomine mentor espiritual das pessoas. Deus fez questão de aparecer em sonho, em pessoa, ao próprio Nabucodonosor, para revelar-lhe o futuro. Deus nunca deixará o significado da profecia para a imaginação, o achismo. Deus pautou toda a história. E nós vimos então que a revelação foi clara. Daniel disse, nós recebemos e vamos dar para o Senhor a interpretação. Tu és a cabeça de ouro, a grande Babilônia. O que falar de Babilônia? Babilônia é um grande império e sua sede, só de templos nós tínhamos mais de 200 templos em Babilônia. Eles tinham aquedutos, sistemas de água fantásticos, eles tinham os famosos jardins suspensos que se tornariam uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa era a Babilônia. Nabucodonosor chega a exclamar, acaso não é esta a grande Babilônia que eu consegui construir com as minhas mãos? E ele, num afã de tomar para si a glória que é devida a Deus, ele comete um erro tremendo. Ele pensava que Babilônia nunca pararia, nunca seria interrompido o seu reinado, mas Deus tinha outro plano e estava revelando para ele que ele se preparasse, colocasse sua casa em dia, porque ele era a cabeça de ouro e a estátua não era toda de ouro. Enquanto Babilônia vivia no seu grande clímax de riqueza, os persas se fortaleciam. Você pode ver no mapa que está na sua tela, aí você está vendo o núcleo do Império Persa e quão grandemente, representado pela parte verde, quão grandemente ele chega a conquistar boa parte do mundo na parte marrom, e Babilônia está no meio. Numa noite, onde Belsazar, neto de Nabucodonosor, celebrava as vitórias e pensava que seu reino duraria para sempre, para seus netos e filhos, Deus enviou Ciro. Deus tinha um projeto. A sentença foi escrita na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Deus contou os teus dias, diz Mene. Fostes pesado na balança, diz Tekel. Pérez ou Persim. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Agora aparece um outro personagem de nossa história, é Ciro. A profecia de Isaías, há 140 anos atrás, mencionava que Ciro seria o escolhido ungido de Deus para romper com o Império Babilônico. Enquanto Belsazar se divertia, o rio Eufrates foi desviado e Ciro e sua tropa entrou sem desferir uma flecha e conquistou Babilônia. E foi assim que chegou a Grécia com Alexandre o Grande. Com 30 anos ele já era imperador do mundo. Durante 190 anos, o reino de prata dominou o mundo inteiro. E ele tinha projetos de reedificar Babilônia. Intentou várias vezes fazer com que a ruína de Babilônia pudesse voltar ao seu auge, mas não conseguiu, porque a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 51, verso 33, a Bíblia diz que a Babilônia se tornaria um amontoado de ruínas. Ainda diz mais o texto bíblico, uma habitação de chacais, objetos de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. Todas as tentativas, então, de Alexandre foram frustradas. Revendo, então, a estátua, nós podemos ver que o ouro representa a Babilônia, mas é só a cabeça, um período da história, um império mundial. A prata representa um segundo império mundial, os medos e os persas, que se unem. Mas temos também o bronze de Alexandre. Resta-nos agora saber do ferro, que é Roma, o império que vem depois da Grécia. E depois os pés de ferro e barro. Vemos que Roma vem logo após Alexandre. Roma assume o poder em 168 a.C. e fica no poder até 476. O Império Romano é descrito neste livro de Gibson,
declínio e queda do Império Romano, ele fala a imagem, olha a citação dele, a imagem de ouro, prata e bronze que poderiam servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente despedaçadas pela monarquia de ferro de Roma. Ferro de Roma. Não parece uma leitura de um texto bíblico? Não é igual ao que a Bíblia descreveu, que tudo sucumbiria ao ferro do poder de Roma? Resta-nos então descobrir o que é a pedra. Vimos que reinos conhecidos passaram, passou a Babilônia, passou a Medo-Pérsia, passou a Grécia, Roma não é mais um império mundial. E a pedra, o que significa a pedra e o que significa os dedos em bronze e ferro? Estamos vivendo nos dias dos pés da estátua, não estamos mais na época de Roma como império mundial. Roma, em seu apogeu, sofreu com muitas invasões de tribos bárbaras. E aqui estão as tribos bárbaras, os burgundos, os lombardos, todos esses deram origem para os países da Europa, os ostrogodos, os francos, os anglo-saxões, e aqui estão as suas regiões no mapa, os alemanos, que seriam os alemães, você tem aqui os érolos, você tem os visigodos, você tem os suevos, você tem os vândalos, e assim as 10 tribos cercaram Roma de todos os lados e foram minando, com incursões que eles faziam, buscando o ouro de Roma. A Bíblia diz que os pés seriam de ferro e de barro, mostrando que não haveria unidade nem como houve no ouro, nem como houve na prata, nem como houve no bronze ou ferro. Os pés não se poderiam misturar, ou seja, havia uma promessa bíblica de que não haveria mais um império mundial. Mesmo assim, as uniões foram tentadas. E como vistes, diz aí o capítulo 2, 43, vistes que o ferro estava misturado com barro, isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos. Olha como a Bíblia foi bem detalhista. E aí nós temos a primeira tentativa, Carlos Magno, intentou através de casamentos e muitas outras formas políticas, até recebendo a autoridade papal da época, formar um império mundial com apoio da igreja, mas não conseguiu. Segue-se a ele Carlos V. Carlos V, ele governou de 1364 a 1380, conseguiu estabelecer uma trégua de guerra. Mesmo assim, politicamente, não conseguiu estabelecer um império mundial, porque a Bíblia assim determinou que fosse. Nós temos o Luís XIV. Luís XIV, em sua diplomacia, ele governou de 1643 a 1715. Foi bem sucedido até a sua tentativa de invadir a Holanda. Os holandeses abriram seus diques e o seu exército teve que parar. A água parou o exército de Luís XIV. Nós temos, então, Napoleão, o pequeno gigante, por causa de sua baixa estatura. Intentou dominar toda a França, mas na Batalha de Waterloo, a neve o deteu. Ensopado, ele teve que reconhecer que havia um poder superior a ele, impedindo essa unidade. Napoleão disse que ele falou o seguinte: eu queria formar um sistema europeu, um código europeu de leis e um tribunal de recursos. Haveria apenas um povo em toda a Europa. A Europa logo se tornaria uma nação, disse Napoleão. Só que ele não contava com a intervenção do clima que Deus enviara, e foi frustrada a tentativa de unificação da França. Qual foi o principal adversário que essas pessoas enfrentaram? Percebeu? Água, frio, fome. Deus fez a sua intervenção. Por último, temos Adolf Hitler. Ele intentou, em pleno século XX, unificar uma só nação, um só povo, uma lei do mais forte. Não mais se uniriam, disse a Bíblia, e ele também fracassou. A Bíblia traz toda a informação necessária. O reino eterno é descrito na Bíblia como a pedra. A pedra é lançada não por mãos humanas. Não é uma bomba atômica, não é um líder político, não é um poder que se manifesta humanamente falando, é um Deus que de longe
enviará uma pedra sem o auxílio de mãos. Essa pedra representa o poder de Deus se manifestando na volta, no retorno do Senhor Jesus Cristo. Daniel capítulo 2, versos 34 e 45, dizem assim: enquanto estava observando, uma pedra sem o auxílio de mão atingiu a estátua. Aonde? Nos dias dos reis, dos pés que estão formados em barro e ferro, e os esmiuçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados. E a Bíblia continua dizendo: viraram pó, o vento os levou, sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Encheu a terra toda. Meu amigo, este resultado final não depende da vontade humana. É uma pedra lançada sem o auxílio de mãos, uma pedra que vai apagar toda a história dos impérios passados e que vem para estabelecer uma nova ordem de coisas. É a volta de Jesus. A terra vai entrar em comoção naquela época. Diz Daniel 2:44, na época desses reis dos pés de barro e ferro, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este reino que Deus vem estabelecer durará para sempre. Nós não precisamos ficar confusos com guerras nucleares, com vírus que estejam nos atacando. Deus está no comando da história. O mundo não vai terminar por vontade humana. É Deus em sua vontade quem vai agir em nosso favor e vai interromper a história de terror e de dor. É a volta de Jesus que a profecia anuncia como desfecho final. Aproveitando que estamos em quarentena, sua família tem essa expectativa. Você está reunido com sua família agora, aproveite para reafirmar os valores espirituais da sua família. Esse é um momento decisivo da história. Babilônia já passou, a Medo-Pérsia já passou, Alexandre já teve a sua oportunidade com a Grécia, Roma já foi império mundial. Agora estamos vivendo nas 10 tribos dos dedos. É o fim da história, amigo. O que nos falta ainda? Agora, em nossos dias, a qualquer momento, segundo a vontade de Deus, a pedra será lançada. E não será uma bomba atômica. É Jesus voltando com poder e grande glória. Eu quero lhe fazer um convite. Não seria esta a hora de entregar o seu coração a Cristo? Você, meu amigo, que ainda não tomou a sua decisão, depois de analisarmos histórica e biblicamente os fatos que vimos, você não acha que chegou o momento de entregar a sua vida a Cristo? Você não acha que chegou o momento de ser batizado e de começar uma carreira diferente, com uma expectativa no reino celestial que Ele vai implementar nessa terra? Eu quero te convidar a orar comigo agora. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, porque não estamos à mercê da história, não estamos à mercê de um vírus, não estamos à mercê de políticos, impérios ou reinos. Daniel 2 acaba de dizer para a gente que o Senhor está no comando da história. E logo, em nossos dias, a pedra virá. É o seu reino estabelecido, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Abençoa-nos, fortalecendo-nos. Aos que já tomaram a decisão, mantém firme a fé. Mas os que ainda não tomaram, Senhor, que essa pessoa entenda que nós não sabemos quanto tempo mais, tudo já se cumpriu. O que falta é uma pedra que chegará a este planeta, é o Senhor Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Nos dê uma noite abençoada. É o que nós clamamos
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Assim terminou o primeiro episódio do nosso projeto de domingo, Mistério da Profecia. E no próximo domingo estaremos juntos novamente. Na quarta-feira nós teremos a nossa paradinha, que é o Projeto Vírgula. Uma boa semana para você e até a próxima.